Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. Dois dons de línguas? Como assim dois dons de línguas? A Bíblia fala que existem dois dons de línguas estranhas. Bem, uma é estranha e a outra não. Se você parar para observar bem, a gente muitas vezes tem hábito de não se prender nesses pormenores da palavra. Se você observar bem, você vai ver que em Atos 2, do versículo 1 até o 13, mostra o derramamento do Espírito Santo e mostra que aquelas pessoas que estavam ali começaram a falar em línguas estranhas. Porém, essas línguas não eram tão estranhas assim, porque pessoas de outras localidades, outros países estavam ali e ouviram aquelas pessoas falarem na própria língua deles. Ou seja, o dom que foi derramado ali foi o dom de línguas estranhas para aquelas pessoas que falavam, mas não eram estranhas para outros povos. Deus ali estava capacitando aquelas pessoas para saírem e pregar o evangelho na língua, no dialeto de outros povos. Então foi uma capacitação do céu para que as pessoas falassem outros idiomas e assim a palavra de Deus fosse expandida depois, naquela época. O outro dom de línguas estranhas que existe é aquela língua estranha que a gente fala e que ninguém entende, né? Que é a língua dos mistérios, que diz Paulo, que é onde Paulo fala em 1 Coríntios 14, versículo 2, que é a língua dos mistérios. Essa sim é a língua estranha, estranha a todos nós, ok? Que é a língua que a gente não entende, a não ser que o Espírito Santo nos dê a capacidade de interpretá-las. Então, Paulo nos aconselha o seguinte: quem quer receber o dom de línguas deverá também pedir a Deus o dom de interpretação dessas línguas. Mas a interpretação não é só para você saber o que você está falando. A interpretação seria para que quando você falar línguas em público, as pessoas sejam edificadas através da interpretação das línguas que você está falando, ok? Então, é muito vazio falar em línguas num culto aberto, de forma aberta, e aquelas línguas não gerar uma interpretação para que a igreja seja edificada. É isso que Paulo está dizendo. Se você fala em línguas estranhas, né, esse dom da língua dos mistérios, Paulo aconselha que você fale com o Senhor em secreto, porque é algo para edificação própria, é entre você e Deus. Porém, quando for na igreja, que haja quem interprete. Agora, a gente peca por uma coisa. A gente pede muito dom de línguas estranhas. A gente quer falar em línguas estranhas, mas a gente não busca a Deus para ter o dom de interpretação, né? É bom que a gente saiba interpretar o que a gente está dizendo, principalmente se você é uma pessoa que costuma usar o púlpito, né, pregar para outras pessoas e Deus te usa muito no dom de línguas. Então é bom que você busque a interpretação para edificação da igreja, ok? Agora, essa interpretação, ela vem de algumas maneiras. Eu tenho uma experiência particular. Eu, nem sempre que eu falo em línguas, eu interpreto o que eu falo. Eu só interpreto como o Senhor quer que eu interprete. Então, já aconteceu de eu estar orando na igreja, em outros locais, e eu começar a falar em línguas estranhas, e ali mesmo o Senhor começar a inspirar o que na verdade estava querendo dizer com aquilo, e aquela interpretação vir e eu dar a interpretação das línguas que eu estava falando. Já aconteceu. É frequente? Não é frequente, tá? Digo que não é frequente, não é sempre que o Senhor me usa dessa forma. Teve uma vez que o Senhor me usou para falar em línguas, eu estava em oração com uma outra pessoa, que no caso é o meu cunhado, que é o pastor Rodrigo, e nós estávamos orando juntos, e então eu comecei a falar em línguas e ele interpretou as línguas que eu estava falando para mim mesma. Era o Senhor falando comigo através de mim. Mas quem interpretou nessa ocasião foi ele, não fui eu, né? Eu costumo dizer que os dons que o Senhor nos dá nos completam. Nem sempre o Senhor vai dar tudo para uma pessoa só. Muitas vezes Deus vai repartir as coisas entre os irmãos, para que todos possam ter a sua colaboração no meio do reino. Então, nem sempre eu interpreto as línguas. Nem sempre. Na maioria das vezes eu falo sozinha, eu e o Senhor. Algumas vezes eu não interpreto diretamente, mas aquelas línguas que eu falo, elas me vêm, o Senhor me traz à mente e me traz no coração as sensações, as inspirações do que quer dizer aquela língua. Então, vou dar um exemplo. Eu já estive orando por alguém em línguas
E o que o Senhor me falou no momento que eu estava orando por aquela pessoa em línguas? O Senhor começou a me inspirar de que havia algo na vida daquela pessoa que ele precisava desfazer, algo que tinha sido feito para aquela pessoa e que precisava ser desfeito. E que aquelas línguas que eu estava falando, os anjos, o anjo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, estava desfazendo aquela obra maligna que foi feita na vida daquela pessoa. Então, não foi diretamente uma interpretação palavra por palavra, mas a inspiração do que estava sendo dito, por que eu estava naquele momento falando línguas naquele momento, porque Deus estava agindo na vida da pessoa em desfazer alguma coisa que estava acontecendo com ela, ok? Então, às vezes as línguas serão interpretadas tintim por tintim, outras vezes serão as interpretações, as inspirações que o Espírito Santo vai te dar quando você estiver falando essas línguas, e o Senhor vai te dá um clique na mente de que aquelas línguas que você está falando representam algo que o Senhor está fazendo naquele momento, ok? Então, existem sim duas formas de falar em línguas. A língua que você fala do dialeto de outra localidade, outro país, e as línguas misteriosas, que essas são diretas do céu e que a gente não entende, ok? Ambos os dons o Senhor quer nos ajudar, nos ensinar a interpretar. Você fala em línguas estranhas em mistério com Deus, quer pedir ao Senhor o dom de falar em línguas de outros idiomas, de outros países, o Senhor dá isso para muitos missionários hoje em dia, o Senhor ainda dá, né? Senhor, eu quero aprender a falar francês. Senhor, eu vou para um lugar e eu tenho que falar húngaro. Eu tenho que falar japonês, né? E o Senhor, ele capacita missionários, pessoas para falarem línguas daqueles povos, não é? Às vezes o próprio cristão acha que está falando línguas estranhas, mas na verdade ele está falando a língua, ou o dialeto, o idioma de outro país. Que de repente uma pessoa ali naquele recinto precisa ouvir a palavra de Deus através de você e Deus te usa dessa maneira tão linda, né? O Senhor, ele tem a multiforme graça, ele age de diversas maneiras. Quem trabalha com libertação, intercessão, o Senhor usa muito o dom de línguas, né? Porque o Senhor, o Espírito Santo, está a todo momento nos inspirando a orar por alguma coisa, a fazer uma oração mais específica, que às vezes a gente não está entendendo, mas o Espírito Santo vai nos sinalizando, ok? Então, busca os dois dons, tanto dons de falar em línguas em mistério com Deus, quanto o dom de falar em outros idiomas. Se você tem chamado para ser missionário, fique ligado. Deus pode te dar a capacidade de aprender com muita rapidez outras línguas, ou ele pode simplesmente tomar você num devido momento e você começar a falar, por exemplo, alemão, sem saber, né? Mas o próprio Espírito Santo pode fazer isso acontecer. Então, leia esses dois versículos, isso é muito interessante. As experiências que eu tive de interpretação de línguas misteriosas foram assim muito edificantes para as pessoas que as ouviram, né? Mas não é sempre que o Senhor me toma em interpretação de línguas estranhas, né? Línguas misteriosas. Algumas vezes quando ele tem necessidade de que isso aconteça, ok? Busque esse dom, porque é um dom que é gratuito, é para todos os filhos de Deus. Não é para alguns, é para todos, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.